estes objetos celestes extremos, previstos teoricamente por Albert Einstein em 1916 por meio da teoria da relatividade geral, permaneceram por décadas como uma abstração matemática sem confirmação empírica. Isso mudou nos anos 60, quando observações astronômicas começaram a fornecer evidências concretas de sua existência. A descoberta do sistema Cygnus X1, em que um objeto invisível exercia intensa influência gravitacional sobre uma estrela companheira, inaugurou uma nova era na astrofísica, permitindo que a teoria fosse confrontada com dados observacionais. Desde então, a curiosidade científica em torno dos buracos negros só aumentou, alimentada tanto por seu potencial destrutivo quanto pelo mistério sobre o que ocorre em seu interior. A partir do momento em que a comunidade científica passou a reconhecer a realidade dos buracos negros, tornou-se imperativo entender suas propriedades, sua formação e, sobretudo, o que acontece além do chamado horizonte de eventos, a fronteira a partir da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A dificuldade reside no fato de que os buracos negros não podem ser observados diretamente, já que não emitem luz visível. O estudo desses objetos é feito de forma indireta, analisando-se os efeitos gravitacionais que exercem sobre a matéria ao seu redor e a radiação emitida por gases aquecidos em seus discos de acreção. A definição clássica de um buraco negro compreende 3 regiões distintas: o horizonte de eventos, a esfera de fótons e a singularidade. O horizonte de eventos marca o ponto sem retorno, onde as trajetórias de qualquer partícula ou radiação são inevitavelmente direcionadas ao interior. A esfera de fótons, por sua vez, é uma zona onde a luz pode orbitar o buraco negro antes de ser eventualmente capturada ou desviada. No centro encontra-se a singularidade, uma região de densidade infinita e volume nulo, onde as leis conhecidas da física deixam de ser aplicáveis. A teoria da relatividade geral fornece uma descrição robusta do comportamento gravitacional de objetos massivos, mas falha ao lidar com as condições extremas encontradas na singularidade. Isso ocorre porque a relatividade geral não incorpora os princípios da mecânica quântica, fundamentais para descrever fenômenos em escalas microscópicas. A necessidade de unificar essas duas estruturas teóricas levou à busca por uma teoria do tudo, capaz de integrar gravidade e mecânica quântica em um único arcabouço matemático. Entre as propostas mais promissoras está a teoria das supercordas, que concebe as partículas fundamentais não como pontos, mas como minúsculas cordas vibrantes cujos modos de vibração determinam suas propriedades. Uma das implicações mais radicais da teoria das supercordas é a existência de múltiplas dimensões espaciais além das 3 com que estamos familiarizados. Para que os modelos matemáticos funcionem corretamente, é necessário admitir a presença de 10 dimensões espaciais e uma temporal. As dimensões extras, segundo essa visão, estariam compactadas em escalas tão pequenas que não poderiam ser detectadas diretamente, mas seus efeitos poderiam se manifestar por meio da interação entre as cordas. No contexto dos buracos negros, a teoria das supercordas oferece a possibilidade de compreender o comportamento da matéria e da energia nas proximidades da singularidade, bem como a possível existência de estruturas ainda mais complexas, como os buracos de Verme. Previsto como uma solução das equações de campo de Einstein, o buraco de Verme é uma ponte hipotética entre 2 regiões distintas do espaço-tempo, permitindo a travessia de um ponto a outro do universo, ou até mesmo entre universos paralelos, por meio de um atalho quadridimensional. O físico Roy Kerr contribuiu significativamente para essa discussão ao descrever matematicamente o comportamento de buracos negros rotativos. Sua solução das equações de Einstein revelou que, ao contrário dos buracos negros estáticos que colapsam em um ponto, os buracos negros com rotação poderiam formar uma estrutura em anel, chamada de ergosfera. Esta região, situada fora do horizonte de eventos, permite que partículas escapem da influência gravitacional do buraco negro caso extraiam energia de sua rotação.
um processo teorizado por Roger Penrose. A possibilidade de que buracos negros rotativos contenham buracos de verme em seu interior levou a especulações sobre sua utilização como meios de viagem interestelar ou até mesmo de viagem no tempo. No entanto, tais ideias permanecem altamente especulativas, uma vez que os modelos teóricos enfrentam dificuldades relacionadas à estabilidade dessas estruturas. Wormholes seriam, por natureza, instáveis, colapsando antes que qualquer forma de matéria pudesse atravessá-los. Para estabilizá-los, seria necessário o uso de matéria exótica com energia negativa, cuja existência não foi confirmada empiricamente. Apesar dessas limitações, a hipótese de que nosso próprio universo possa ter se originado de uma estrutura similar a um buraco de verme tem ganhado espaço entre os teóricos. Segundo algumas versões da teoria das cordas, o Big Bang poderia ter sido o resultado da colisão de duas membranas, ou universos paralelos, no hiperespaço, gerando uma gigantesca liberação de energia e matéria que deu origem ao nosso cosmos. Isso implicaria que o universo não surgiu a partir de um ponto singular, mas de um processo dinâmico e recorrente, o que alteraria profundamente a compreensão da origem e do destino do universo. Ainda mais provocativa é a ideia de que o universo em que vivemos poderia, de fato, estar localizado dentro de um buraco negro. A partir da perspectiva de um observador externo, um buraco negro representa uma região isolada do restante do espaço-tempo. No entanto, para um observador que atravessa o horizonte de eventos, o tempo continua a fluir normalmente, pelo menos até a chegada à singularidade. Se o nosso universo emergiu do interior de um buraco negro situado em outro universo maior, isso explicaria a expansão observada do espaço e a uniformidade das leis físicas em regiões distantes do cosmos. Essa visão multiversal abre a possibilidade de que buracos negros atuem como portais entre universos, cada um com suas próprias constantes físicas, leis naturais e formas de matéria. Nesse cenário, a proliferação de buracos negros não seria apenas uma consequência do colapso gravitacional de estrelas massivas, mas um mecanismo fundamental de reprodução cósmica. Cada buraco negro daria origem a um novo universo, em um processo contínuo de geração e diversificação cósmica. No entanto, a ausência de observações diretas limita as possibilidades de testar essas hipóteses. As sondas espaciais, como as Voyager, não poderiam atravessar um buraco negro para transmitir informações, pois seriam destruídas ao cruzar o horizonte de eventos. Dessa forma, os cientistas são forçados a trabalhar com modelos matemáticos e simulações computacionais, baseando-se em dados indiretos, como a radiação emitida pelas regiões próximas ao buraco negro e a movimentação dos corpos celestes em sua vizinhança. Mesmo assim, houve avanços notáveis. Em 2019, a colaboração internacional Event Horizon Telescope conseguiu produzir a primeira imagem de um buraco negro, localizado no centro da galáxia M87. A fotografia, construída a partir da sincronização de radiotelescópios ao redor do mundo, revelou um anel brilhante circundando uma região escura, a sombra do buraco negro. Essa imagem confirmou a existência do horizonte de eventos e forneceu suporte empírico para as previsões da relatividade geral em condições extremas. Além disso, a observação de ondas gravitacionais geradas pela fusão de buracos negros, registrada por detectores como LIGO e Virgo, inaugurou uma nova era na astronomia. As ondas gravitacionais transportam informações sobre os eventos mais energéticos do universo e permitem estudar diretamente objetos que, de outra forma, seriam inacessíveis. Combinando dados dessas observações com simulações baseadas em teoria das cordas, os cientistas buscam decifrar os segredos que permanecem ocultos no interior desses abismos cósmicos. Diante da complexidade envolvida, é compreensível que a física teórica avance de forma lenta e cautelosa. A matemática requerida para modelar buracos negros quânticos, isto é, aqueles que conciliam efeitos gravitacionais com a mecânica quântica, é extremamente sofisticada.
Algumas soluções parciais foram encontradas em espaços bidimensionais, mas a generalização para espaços com mais dimensões permanece como um dos maiores desafios da ciência contemporânea. Neste ponto, torna-se crucial envolver o público interessado e estimular o pensamento crítico em torno dessas questões. Se você aprecia investigações profundas como esta e deseja ver mais conteúdos que exploram os limites do conhecimento humano, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Isso ajuda a manter a continuidade de reflexões rigorosas sobre o universo em que vivemos. A multiplicidade de teorias, conjecturas e interpretações não deve ser vista como um obstáculo, mas como um reflexo da vastidão do território ainda inexplorado. A ciência progride por meio de tentativas, erros e reformulações. O fato de existirem dezenas de modelos explicativos para a origem e o funcionamento dos buracos negros revela não apenas o nosso desconhecimento, mas também o potencial de descobertas futuras. A divergência de soluções não é exclusividade da teoria das cordas. Mesmo as leis de Newton, amplamente consolidadas, exigem condições iniciais específicas para que suas previsões sejam válidas. Da mesma forma, a teoria das cordas necessita da definição das condições do universo no instante exato do Big Bang, o que ainda está além do nosso alcance observacional. Ao confrontar a limitação das condições iniciais desconhecidas do Big Bang, a física contemporânea se depara com duas abordagens teóricas principais para a resolução do problema. A primeira consiste em tentar determinar empiricamente quais foram essas condições iniciais, reconstruindo o instante primordial por meio de dados observacionais indiretos obtidos com telescópios, aceleradores de partículas e estudos de fundo cósmico de micro-ondas. A segunda abordagem, mais ousada, postula que a própria teoria deva ser capaz de selecionar, por seus próprios mecanismos internos, as condições iniciais mais prováveis ou mesmo únicas possíveis. Esta exigência implica um nível de completude teórica que poucas estruturas matemáticas já alcançaram, o que torna a tarefa ainda mais desafiadora. As dificuldades enfrentadas por teorias como a das supercordas não devem ser confundidas com falhas, mas sim com indicações da sofisticação envolvida na construção de um modelo físico capaz de lidar com realidades tão distantes da experiência cotidiana. Trata-se de um domínio onde conceitos familiares como espaço, tempo, causalidade e matéria precisam ser radicalmente reformulados. No interior de um buraco negro, onde a densidade tende ao infinito e as equações da física clássica deixam de fazer sentido, é necessária uma nova linguagem matemática que possa articular os fenômenos em jogo sem recorrer às intuições herdadas do mundo macroscópico. Neste contexto, não é de surpreender que muitos físicos adotem uma postura de ceticismo cauteloso diante das soluções propostas. As ideias de universos paralelos, buracos de verme e dimensões extras ainda carecem de comprovação experimental direta, o que torna seu status epistemológico provisório. No entanto, sua coerência interna e sua capacidade de resolver paradoxos e inconsistências da física tradicional as tornam dignas de investigação. É a consistência lógica, aliada ao poder explicativo, que sustenta a relevância dessas teorias, mesmo que seus pressupostos desafiem radicalmente o senso comum. A questão do que existe dentro de um buraco negro, portanto, ultrapassa a simples curiosidade científica. Ela toca em temas fundamentais sobre a estrutura da realidade, a origem do universo e os limites do conhecimento humano. O fato de que cada buraco negro observado possa apresentar características únicas, apesar de seguir um padrão geral de 3 camadas estruturais, horizonte de eventos, esfera de fótons e singularidade, indica que estamos diante de uma complexidade ainda não totalmente mapeada. Não se trata de um fenômeno uniforme e repetível, mas de manifestações diversas de uma mesma lei subjacente que ainda estamos tentando formular com precisão. A variabilidade entre os buracos negros também impõe desafios práticos à observação e à modelagem computacional.
Não se pode simplesmente aplicar uma solução encontrada para um caso específico a todos os outros, pois pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a estruturas internas completamente distintas. Essa sensibilidade às condições torna difícil generalizar conclusões e obriga os pesquisadores a adotar uma abordagem estatística, levando em conta uma ampla gama de possibilidades. Outro fator limitante significativo é a impossibilidade de enviar sondas ou dispositivos ao interior de um buraco negro. Qualquer objeto que cruze o horizonte de eventos será inevitavelmente direcionado à singularidade, sendo esmagado por forças gravitacionais extremas e impedido de transmitir qualquer dado. Assim, todas as investigações sobre o interior dos buracos negros permanecem no campo da inferência teórica, sustentadas por simulações numéricas, deduções matemáticas e analogias com outros fenômenos físicos conhecidos. Contudo, mesmo nesse cenário adverso, avanços significativos foram feitos. A observação da dinâmica do gás superquente ao redor do buraco negro em M87, por exemplo, permitiu inferir propriedades do objeto central com base na rotação do disco de acreção. O fato de que esse disco gira a velocidades superiores a 1 milhão de milhas por hora, sem se dispersar em razão da força centrífuga, levou à dedução de que uma massa extraordinariamente densa o mantém coeso, exatamente o tipo de comportamento esperado de um buraco negro supermassivo. Além disso, os progressos na tecnologia de interferometria permitiram imagens cada vez mais precisas das regiões próximas aos buracos negros. A possibilidade de combinar dados de diversos radiotelescópios ao redor do planeta, como feito no projeto Event Horizon Telescope, amplia enormemente o poder de resolução das observações, criando uma espécie de lente planetária que permite investigar escalas que antes eram inacessíveis. Esses avanços têm impactos que vão além da astrofísica. A compreensão da gravidade extrema pode, por exemplo, ajudar a resolver problemas em outras áreas da física fundamental. Se conseguirmos entender como a matéria e a energia se comportam nas vizinhanças da singularidade, talvez possamos aplicar esse conhecimento ao estudo de partículas elementares, do campo quântico ou mesmo da origem do tempo. A intersecção entre a relatividade e a mecânica quântica pode gerar uma nova física, mais completa e abrangente, que não apenas explique os buracos negros, mas também reformule os fundamentos das leis naturais. É nesse sentido que o trabalho de teóricos como Michio Kaku adquire importância. Ao tentar desenvolver uma teoria unificada com base na teoria das supercordas, Kaku não está apenas propondo mais uma hipótese entre tantas. Ele está tentando articular uma linguagem matemática que seja capaz de descrever simultaneamente os fenômenos da gravitação e da mecânica quântica, unificando campos que até então eram considerados incompatíveis. A proposta de que todas as partículas e forças da natureza possam ser reduzidas a diferentes modos de vibração de cordas fundamentais é audaciosa, mas possui uma lógica interna poderosa, que a torna uma candidata séria a uma teoria do tudo. Claro que, para muitos leigos, essas ideias podem parecer distantes, ou até mesmo fantasiosas. É fácil confundir uma hipótese científica com ficção científica, especialmente quando se fala em universos paralelos, viagens no tempo ou buracos de verme. No entanto, é preciso lembrar que muitos conceitos que hoje são aceitos como triviais, como a curvatura do espaço-tempo, a expansão do universo ou a existência de átomos, foram um dia considerados absurdos. O avanço do conhecimento depende da disposição de explorar o desconhecido, mesmo que isso envolva riscos intelectuais e o abandono de certezas estabelecidas. Ainda assim, os cientistas permanecem cientes dos limites epistemológicos dessas teorias. Nenhum avanço teórico, por mais elegante que seja, pode substituir a validação empírica. A física continua sendo, por definição, uma ciência baseada na observação e no experimento. Por isso, apesar do entusiasmo gerado pela teoria das cordas e suas implicações, há uma cautela metodológica que impede que se tirem conclusões definitivas antes que as previsões sejam testadas com rigor.
Uma das formas mais promissoras de testar essas teorias reside na observação dos efeitos das dimensões extras postuladas pela teoria das cordas. Embora não possamos ver diretamente essas dimensões adicionais, seus efeitos podem se manifestar na forma de anomalias nas interações entre partículas, desvios na gravidade em escalas microscópicas ou padrões incomuns na radiação cósmica de fundo. Diversos experimentos estão em curso, tentando detectar esses sinais sutis que poderiam confirmar ou refutar a existência dessas dimensões ocultas. Outro campo de investigação relevante é o dos buracos negros quânticos, que podem oferecer uma ponte entre os dois regimes teóricos que se busca unificar. A ideia é que, ao estudar o comportamento de buracos negros em escalas onde os efeitos quânticos se tornam relevantes, seja possível obter insights que levem à formulação de uma teoria mais completa. Embora ainda não exista uma teoria totalmente funcional de buracos negros quânticos em 10 dimensões, já foram feitos progressos em modelos bidimensionais, que fornecem pistas valiosas sobre a direção a seguir. Se tudo isso parece excessivamente especulativo, é porque a física de fronteira lida necessariamente com o desconhecido. O objetivo não é propor respostas definitivas, mas expandir os limites do que pode ser compreendido com base na razão e na observação. A busca por uma teoria unificada, capaz de explicar o funcionamento do universo desde suas menores partículas até suas maiores estruturas, é um projeto ambicioso, mas não irrealizável. É o tipo de empreendimento que exige tempo, paciência e uma grande dose de imaginação disciplinada. E se você chegou até aqui, é porque compartilha esse desejo de entender mais profundamente os mistérios do cosmos. Então, aproveita para curtir este vídeo e compartilhar com quem também se fascina por esses temas. Assim você ajuda a disseminar o conhecimento e estimula a continuidade dessa investigação. É importante reforçar que as descobertas mais impactantes na ciência muitas vezes surgem de perguntas aparentemente insolúveis. O estudo dos buracos negros, por exemplo, levou não apenas a uma melhor compreensão da gravidade, mas também à reformulação de noções fundamentais sobre o espaço, o tempo e a causalidade. Essas contribuições transcendem o campo da astrofísica e têm implicações filosóficas profundas sobre o lugar da humanidade no universo e os limites da mente humana. Ao considerar a possibilidade de que o universo em que vivemos seja apenas um entre muitos, talvez um produto de uma cadeia de eventos iniciada no interior de outro universo, conectado por um buraco de verme, estamos, na prática, reformulando a própria ideia de realidade. Não se trata mais de um universo único e estático, mas de um multiverso dinâmico e interconectado, onde cada buraco negro pode conter as sementes de um novo cosmo. Essa visão não apenas amplia nosso horizonte intelectual, como também impõe um novo grau de responsabilidade ética sobre como utilizamos o conhecimento científico. A expansão da física teórica para além das fronteiras empíricas conhecidas exige não apenas modelos matemáticos mais sofisticados, mas também uma revisão profunda do modo como concebemos a realidade física. Quando teorias como a das supercordas ou a gravidade quântica de laços propõem uma estrutura do universo baseada em entidades que escapam aos sentidos, dimensões ocultas, cordas vibrantes, buracos de verme, simetrias quebradas, estamos diante de uma mudança epistemológica comparável às grandes revoluções científicas do passado. O real não é mais aquilo que pode ser observado diretamente, mas aquilo que se sustenta dentro de um quadro teórico coeso, consistente e com poder explicativo. Essa reconfiguração do papel da teoria dentro da ciência impõe novos critérios de validação e exige uma confiança maior na matemática como linguagem do mundo. Dentro deste novo paradigma, os buracos negros não são apenas objetos cósmicos exóticos, mas laboratórios naturais de física extrema. São locais onde a curvatura do espaço-tempo atinge seu limite, onde as leis conhecidas colapsam e onde o tempo e o espaço se tornam indistinguíveis. Investigar um buraco negro é, em certo sentido, investigar o próprio tecido do universo.
E se de fato existirem pontes entre esses objetos e outras regiões do multiverso, isso implicaria que vivemos em uma realidade muito mais complexa, estruturada em múltiplos níveis ontológicos, com regiões inacessíveis, se comunicando por mecanismos que ainda mal compreendemos. A ideia de que o universo possa estar contido dentro de um buraco negro, de um universo maior, por exemplo, não é meramente uma especulação metafísica. Trata-se de uma hipótese coerente com certos modelos cosmológicos, baseados em soluções das equações de Einstein. Segundo essas propostas, as propriedades observáveis do nosso universo, como sua expansão, sua isotropia em grande escala, sua homogeneidade, poderiam ser explicadas como manifestações internas de um fenômeno mais abrangente, cuja origem está além do horizonte de eventos de um buraco negro primordial. Neste cenário, o que chamamos de Big Bang não seria o início absoluto de tudo, mas apenas a transição de um estado anterior, ocorrido no interior de uma estrutura gravitacional mais ampla. Essa interpretação resolve um problema recorrente da cosmologia: a dificuldade em explicar o que precedeu o Big Bang. A teoria tradicional não fornece uma resposta clara sobre o que causou a singularidade inicial, ou mesmo se o tempo existia antes dela. Ao conceber o universo como um efeito colateral de um colapso gravitacional em outro universo, cria-se a possibilidade de uma genealogia cósmica contínua, sem necessidade de um início absoluto. Essa abordagem também abre margem para uma nova compreensão do tempo, não como uma linha linear que vai do passado ao futuro, mas como uma dimensão emergente que surge em certos contextos e pode desaparecer em outros. No campo da física de partículas, as implicações são igualmente profundas. A teoria das supercordas, ao propor que os constituintes fundamentais da realidade não são partículas pontuais, mas cordas unidimensionais em vibração, altera radicalmente a ontologia da matéria. As propriedades das partículas, massa, carga, spin, não seriam atributos fixos, mas manifestações de modos vibracionais diferentes. Tal como as notas musicais derivam de variações na tensão e comprimento de uma corda de violino, os componentes do universo surgiriam de padrões vibratórios em um substrato mais fundamental. Essa analogia não é meramente ilustrativa, mas constitui o núcleo do raciocínio matemático por trás do modelo. No entanto, esse modelo só funciona plenamente em um espaço de 10 ou 11 dimensões. As 7 ou 8 dimensões adicionais, segundo a hipótese mais aceita, estariam compactadas em escalas infinitesimais, formando estruturas conhecidas como variedades de Calabi-Yau. Esses espaços possuem propriedades matemáticas peculiares que permitem a consistência das equações da teoria, mas cuja existência física ainda é hipotética. Detectar os efeitos dessas dimensões ocultas é uma das grandes metas dos experimentos de alta energia, como os realizados no Grande Colisor de Hadrons, LHC. Até agora, nenhuma evidência direta foi encontrada, mas os pesquisadores continuam a refinar seus métodos de detecção. Um outro aspecto importante do estudo dos buracos negros e da gravidade extrema é seu potencial para elucidar a natureza da informação no universo. Segundo a física clássica, a informação que entra em um buraco negro é perdida para sempre. Mas isso entra em conflito com os princípios da mecânica quântica, que afirmam que a informação não pode ser destruída. Esse paradoxo levou à formulação de uma série de hipóteses, entre elas a radiação de Hawking, que prevê que buracos negros emitem partículas devido a efeitos quânticos em sua borda. Essa radiação implica que buracos negros podem evaporar ao longo do tempo, perdendo massa e, teoricamente, desaparecendo. Mas para onde vai a informação contida em tudo o que caiu ali? Resolver o paradoxo da informação dos buracos negros se tornou uma das questões centrais da física teórica. Algumas propostas sugerem que a informação pode estar codificada na radiação de Hawking, de forma altamente embaralhada. Outras defendem que as bordas do buraco negro, o horizonte de eventos, funcionariam como uma espécie de holograma,
armazenando as informações de tudo que entrou, o que levaria à chamada hipótese holográfica. Esta propõe que todo o conteúdo tridimensional de um volume de espaço pode ser descrito por uma teoria bidimensional em sua superfície. Se confirmada, essa hipótese teria implicações filosóficas profundas, sugerindo que o universo pode ser, em última instância, uma projeção de informações em uma superfície de dimensão inferior. Essa concepção de um universo holográfico também encontra ecos em certas interpretações da teoria das cordas, onde a gravidade em um espaço curvo pode ser equivalente a uma teoria quântica sem gravidade em uma borda plana. Esse princípio, conhecido como correspondência ADS-CFT, tornou-se uma ferramenta poderosa na física teórica moderna, permitindo estudar sistemas gravitacionais por meio de suas equivalências não gravitacionais. Essa dualidade fornece, ao menos matematicamente, uma ponte entre os mundos aparentemente incompatíveis da relatividade geral e da mecânica quântica. Esses avanços teóricos, embora ainda em fase de desenvolvimento, já começaram a influenciar outras áreas da ciência. Na física de estados condensados, por exemplo, a ideia de emergências, de que propriedades complexas surgem de interações simples, é uma consequência direta desses modelos. Na matemática pura, novas estruturas algébricas e geométricas têm sido desenvolvidas para acomodar as exigências da teoria das cordas. Na filosofia da ciência, discute-se o estatuto epistemológico dessas teorias. Seriam elas científicas, mesmo sem previsão testável imediata? O critério popperiano de falseabilidade, por exemplo, talvez precise ser revisado à luz desses novos paradigmas. O debate sobre a natureza científica da teoria das cordas e suas variantes não é trivial. De um lado, ela apresenta uma estrutura matemática rica, capaz de unificar áreas antes desconectadas. De outro, sua falta de predições testáveis em curto prazo levanta dúvidas sobre sua utilidade prática. Alguns físicos, como Lee Smolin, criticam a predominância da teoria das cordas na pesquisa teórica, alegando que ela absorve recursos e atenção sem produzir resultados concretos. Outros, como Edward Witten, consideram-na a melhor esperança para uma teoria unificada, mesmo que seus frutos só sejam colhidos em um futuro distante. É inevitável que, diante de tal diversidade de opiniões, o progresso seja lento e muitas vezes conflituoso. Mas isso faz parte da dinâmica da ciência. A história mostra que teorias revolucionárias raramente são aceitas de imediato. Leva tempo até que se consolidem, ganhem respaldo empírico e se integrem ao corpo de conhecimento estabelecido. Até lá, é preciso manter uma postura crítica, mas aberta às possibilidades. O importante é não confundir a ausência de evidência com evidência de ausência. O fato de não termos ainda detectado dimensões extras ou buracos de verme não significa que eles não existam, apenas que nossas ferramentas atuais não são suficientes para captá-los. Se você está achando essa jornada pelo desconhecido instigante, comente aqui embaixo qual aspecto dos buracos negros mais te fascina. Sua interação ajuda a manter viva a discussão e a levar esses temas a mais pessoas que compartilham o mesmo interesse por ciência de ponta. Dito isso, é necessário reconhecer também os limites estruturais do nosso conhecimento. Por mais avançados que sejam nossos modelos teóricos, eles ainda se baseiam em hipóteses iniciais que não podem ser verificadas. Isso nos remete a uma questão filosófica profunda. Até que ponto é possível conhecer o universo a partir de dentro dele? Somos parte do sistema que tentamos descrever, e isso impõe restrições fundamentais à nossa capacidade de observação e inferência. Não temos acesso ao ponto de vista de fora do cosmos, como uma inteligência extrínseca teria. Nossa perspectiva é necessariamente limitada, condicionada por nossos sentidos, nossos instrumentos e nossas categorias conceituais. Essa limitação não deve ser motivo de resignação, mas de humildade epistêmica. O fato de não sabermos tudo, e talvez nunca saibamos, não invalida a ciência, mas a humaniza. A ciência é uma construção histórica, coletiva, revisável.
Ela não é um corpo de verdades absolutas, mas um processo contínuo de aproximação, correção e aprimoramento. A física dos buracos negros representa, nesse sentido, o limite atual desse processo. Ela mostra até onde conseguimos ir e aponta o que ainda falta explorar. O estudo dessas entidades cósmicas, portanto, não é apenas um desafio técnico ou matemático. É uma forma de explorar os limites do conhecimento humano, de confrontar nossas próprias limitações cognitivas e de expandir o horizonte do possível. Ao investigar o que há dentro de um buraco negro, não estamos apenas tentando entender uma anomalia do universo. Estamos tentando entender a estrutura da realidade e, por extensão, o lugar que ocupamos nela. O prosseguimento do estudo dos buracos negros, assim como a elaboração de modelos teóricos que busquem explicar sua natureza interna e seus efeitos sobre o espaço-tempo, implica não apenas uma extensão do conhecimento científico, mas também uma transformação profunda no entendimento sobre o próprio papel do observador no universo. Em um cenário onde a observação direta é inviável e onde os eventos se passam além do horizonte de eventos, portanto, fora de qualquer possibilidade de comunicação causal com o observador externo, torna-se necessário recorrer a inferências e reconstruções baseadas em consistência lógica e simulações matemáticas. Nesse sentido, o estudo dos buracos negros desafia os fundamentos epistemológicos tradicionais da ciência e impõe a necessidade de metodologias adaptadas à singularidade do objeto em questão. É por isso que a investigação do que ocorre dentro de um buraco negro só é possível pela extrapolação das leis conhecidas da física até o limite onde elas entram em colapso. O horizonte de eventos marca esse limiar. Dali para dentro, toda a causalidade conhecida se desfaz. Isso não significa que seja impossível construir hipóteses sobre o que se passa além, mas apenas que essas hipóteses não poderão ser validadas pela observação direta. Assim, a única forma de avançar é criar modelos teoricamente consistentes que conciliem os efeitos gravitacionais da relatividade geral com as propriedades quânticas da matéria, e testar a plausibilidade dessas hipóteses indiretamente, por meio de seus efeitos observáveis no exterior do buraco negro. A formulação de tais modelos exige precisão matemática e clareza conceitual. Uma das propostas mais discutidas nesse contexto é a do firewall, uma região hipotética de energia extremamente intensa que existiria na borda interna do horizonte de eventos e que destruiria instantaneamente qualquer partícula ou informação que tentasse atravessá-la. Essa hipótese, formulada para tentar resolver o paradoxo da informação, entra em conflito com a relatividade geral, que prevê que o horizonte de eventos é uma região regular do espaço-tempo, sem disrupções. O debate entre as duas abordagens revela o grau de tensão entre os princípios fundamentais das teorias envolvidas. Ou se aceita que a mecânica quântica está errada em contextos extremos, ou se admite que a relatividade geral precisa ser modificada. Outra possibilidade, também com base em modelos derivados da teoria das cordas, é que o interior do buraco negro não contenha uma singularidade no sentido clássico, mas sim uma estrutura mais complexa, com graus de liberdade que permitam preservar a informação. Essa hipótese, embora ainda em construção, representa uma tentativa de compatibilizar a exigência quântica da conservação da informação com os efeitos gravitacionais extremos. Nesse caso, os buracos negros seriam menos entidades destrutivas e mais organismos cósmicos altamente eficientes em reciclar matéria e energia, transformando-as em outros estados possíveis do universo. Essa concepção encontra eco em teorias cosmológicas que veem os buracos negros não apenas como destinos finais da matéria colapsada, mas também como pontos de origem de novos universos. A ideia de que cada buraco negro possa conter em seu interior uma nova realidade, com suas próprias leis físicas e constantes fundamentais, altera profundamente a visão tradicional do cosmos como um sistema fechado e singular. Em vez disso, surge um multiverso dinâmico, em constante expansão e ramificação, no qual cada colapso gravitacional extremo é também um potencial nascimento. Do ponto de vista lógico,
Esse modelo implica uma reformulação da própria noção de causalidade. A cadeia de causa e efeito, que na física clássica é linear e temporal, dá lugar a uma topologia mais complexa, onde o tempo pode ser uma dimensão local e variável. A origem de um universo dentro de um buraco negro, por exemplo, não implicaria necessariamente uma conexão causal direta com o universo externo. As leis do tempo poderiam ser distintas, e o que para nós representa um colapso final poderia, internamente, ser vivido como um instante de origem. Essa multiplicidade de estruturas temporais e causais exige uma nova metafísica do tempo, mais flexível e compatível com a realidade dos modelos físicos atuais. O tempo deixa de ser uma entidade absoluta para se tornar uma construção emergente, dependente das condições locais do espaço-tempo. A própria noção de início e fim precisa ser reformulada. Em vez de um ponto de partida absoluto, temos transições entre estados ontológicos distintos, mediadas por fenômenos como o colapso gravitacional ou a expansão inflacionária. Essa abordagem também permite reinterpretar fenômenos observados em nosso próprio universo à luz desses modelos mais abrangentes. Por exemplo, a homogeneidade do fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang, pode ser explicada como resultado de uma conexão prévia entre regiões hoje distantes, estabelecida por um estado anterior ao tempo tal como o conhecemos. Essa hipótese é compatível com a ideia de que o universo surgiu de um estado altamente simétrico e conectado, possivelmente vinculado a uma estrutura mais ampla, como um buraco de verme ou um colapso gravitacional em outra dimensão. A matemática que sustenta esses modelos é extremamente sofisticada e exige ferramentas de geometria diferencial, topologia algébrica e análise funcional. As soluções das equações de campo de Einstein, em múltiplas dimensões, revelam comportamentos contraintuitivos, como a possibilidade de espaços-tempos com curvaturas negativas constantes, estruturas não orientáveis ou topologias múltiplas. A correspondência entre esses modelos matemáticos e a realidade física ainda está em aberto, mas os avanços obtidos nas últimas décadas mostram que é possível descrever consistentemente muitos dos fenômenos observados com base nessas estruturas. Esses avanços não apenas expandem o escopo da física teórica, mas também impõem novas exigências ao processo educativo e ao desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas. Compreender modelos de 10 ou 11 dimensões, estruturas topológicas não triviais e lógicas não clássicas requer uma formação intelectual profunda e interdisciplinar. A ciência do século XXI não é mais um conjunto de disciplinas isoladas, mas um sistema integrado onde física, matemática, filosofia e ciência da computação convergem para enfrentar problemas de complexidade crescente. E isso nos traz de volta a relevância dos buracos negros, como tema central da investigação científica contemporânea. Ao reunir em um único objeto os limites da gravidade, da mecânica quântica, da termodinâmica e da cosmologia, os buracos negros se tornaram a chave para o próximo grande salto conceitual da física. Eles não são apenas aberrações do espaço-tempo, mas portais epistemológicos que nos forçam a repensar tudo o que sabemos sobre a realidade. A relevância desse tema também é cultural e filosófica. Ao refletirmos sobre o que há dentro de um buraco negro, estamos, de forma indireta, perguntando o que há nos limites do nosso conhecimento e da nossa existência. Estamos confrontando o abismo que separa o saber do mistério, o visível do invisível, o mensurável do inominável. Nesse sentido, o buraco negro é também um símbolo do desafio cognitivo que enfrentamos. Compreender o incompreensível, dar forma ao informe, traduzir em linguagem aquilo que não se mostra. Esse desafio não é novo. Desde os pré-socráticos, passando pela física newtoniana e chegando à relatividade e à mecânica quântica, o impulso de conhecer levou os seres humanos a construir modelos cada vez mais complexos para dar conta da experiência. O que muda agora é a escala e a sofisticação desses modelos.
Nunca estivemos tão próximos de formular uma teoria unificada da realidade e, ao mesmo tempo, tão conscientes das limitações que essa tarefa envolve. A ciência, nesse estágio, deixa de ser apenas uma técnica de previsão e controle e passa a ser também uma prática interpretativa, quase hermenêutica, onde o sentido do mundo é constantemente renegociado. O físico teórico torna-se, nesse processo, uma espécie de tradutor entre o invisível e o visível, entre o abstrato e o concreto, entre o possível e o real. Seu papel não é apenas calcular, mas também interpretar, imaginar, construir pontes entre diferentes formas de linguagem e pensamento. Neste sentido, a física dos buracos negros se aproxima da filosofia, não no sentido de se tornar especulativa ou literária, mas por compartilhar com ela a tarefa de pensar os limites do conhecimento, da linguagem, da existência. A singularidade de um buraco negro é, em última instância, uma metáfora rigorosa para o ponto em que nossos instrumentos conceituais falham, em que as equações divergem e os significados se desfazem. É o ponto onde a razão se defronta com o real, no sentido mais forte do termo. Se há algo que a investigação dos buracos negros nos ensina, é que o universo é muito mais vasto, complexo e paradoxal do que qualquer modelo humano possa abarcar por completo. Mas isso não é motivo para desistência, e sim para perseverança. A ciência avança não porque tem todas as respostas, mas porque sabe formular melhor as perguntas. E é precisamente isso que os buracos negros nos oferecem. Perguntas novas, desafiadoras, profundas. Perguntas que expandem nossa imaginação, refinam nossa linguagem e alargam os horizontes do pensamento. Com tudo isso em mente, se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Ative o sino de notificações para continuar acompanhando discussões que exploram os pontos mais extremos da ciência moderna e da própria realidade. Ao encerrar esta investigação sobre os buracos negros, torna-se necessário enfatizar que seu estudo não se limita à física teórica ou à cosmologia especulativa. Ele representa, antes, uma intersecção entre várias áreas do conhecimento humano, cada uma oferecendo ferramentas, conceitos e metodologias específicas para abordar um dos problemas mais complexos da ciência contemporânea. A astrofísica fornece os dados observacionais a partir de telescópios e detectores de ondas gravitacionais. A matemática desenvolve as linguagens formais para modelar o comportamento desses objetos. A filosofia da ciência questiona os limites do conhecimento e os critérios de validade das teorias. E a epistemologia acompanha o processo de construção, revisão e consolidação dessas estruturas conceituais. A relevância dos buracos negros decorre, portanto, não apenas de seu impacto técnico, mas também de sua capacidade de reorganizar o campo cognitivo no qual a ciência opera. Eles são objetos que forçam uma revisão dos fundamentos, que desafiam o status quo teórico, que exigem novas ferramentas, novas linguagens, novas formas de pensar. São, por definição, regiões de exceção, onde as leis estabelecidas deixam de funcionar e onde a contingência, a imprevisibilidade e o desconhecido tomam o lugar das certezas. Estudá-los significa aceitar que o universo não se submete integralmente à lógica que formulamos a partir do mundo comum e que há fenômenos cuja descrição completa requer uma nova racionalidade. Essa racionalidade emergente não é apenas mais complexa, mas também mais relacional. Ao invés de postular entidades isoladas e leis universais rígidas, ela trabalha com estruturas interconectadas, com simetrias quebradas, com contextos locais que definem os comportamentos possíveis. No caso dos buracos negros, isso se expressa na constatação de que cada um é único. Sua massa, rotação, carga, ambiente gravitacional e histórico de formação influenciam diretamente suas propriedades internas. Isso rompe com a ideia de que os objetos celestes possam ser tratados como réplicas de um modelo ideal, e impõe uma abordagem estatística, contextual e dinâmica. Do mesmo modo,
A física quântica já havia revelado, no século passado, que não é possível separar totalmente o observador do observado, nem garantir uma objetividade absoluta nos experimentos em escala microscópica. Agora, com os buracos negros, esse desafio epistemológico retorna em escala cosmológica. Não podemos acessar diretamente seu interior, não podemos observar o que ocorre além do horizonte de eventos, e qualquer tentativa de dedução precisa passar por modelos cuja validade depende de pressupostos altamente abstratos. A ciência, nesse domínio, se aproxima mais de uma cartografia do desconhecido do que de uma representação exaustiva da realidade. Isso não significa abdicar da busca pelo conhecimento, mas reconhecer seus limites internos. A teoria das supercordas, com sua exigência de 10 ou mais dimensões, com suas simetrias matemáticas elegantes e sua promessa de unificação dos campos fundamentais, é uma tentativa de construir uma linguagem suficientemente rica para dar conta desses desafios. No entanto, ela própria enfrenta obstáculos significativos: a ausência de predições testáveis em curto prazo, a dependência de condições iniciais desconhecidas, a multiplicidade de soluções matemáticas possíveis. Tudo isso aponta para um estágio ainda embrionário da teoria, que talvez precise ser reformulada, refinada ou mesmo superada por uma estrutura mais abrangente. Nesse cenário, o papel da comunidade científica é tanto conservador quanto inovador. Conservador, no sentido de manter critérios rigorosos de validação, exigindo consistência matemática, compatibilidade com os dados observacionais e coerência com o corpo teórico existente. Inovador, na medida em que precisa explorar novas ideias, aceitar a possibilidade de ruptura com paradigmas estabelecidos e fomentar a experimentação conceitual. A ciência é, por essência, um equilíbrio instável entre tradição e transgressão, e é nesse espaço de tensão que ocorrem os maiores avanços. No caso dos buracos negros, o avanço mais notável dos últimos anos foi a detecção direta das ondas gravitacionais produzidas pela colisão de dois buracos negros massivos, captadas pelos interferômetros LIGO e Virgo. Esse feito não apenas confirmou uma das previsões mais ousadas da teoria da relatividade geral, mas também inaugurou uma nova forma de astronomia, baseada não na luz, mas nas distorções do próprio espaço-tempo. Essa nova perspectiva permite observar eventos que antes eram invisíveis, acessar informações sobre a dinâmica interna de sistemas extremos e testar teorias físicas em condições que jamais poderiam ser reproduzidas em laboratório. Ao lado disso, a fotografia do buraco negro no centro da galáxia M87, produzida pelo Event Horizon Telescope, representou um marco simbólico na história da ciência. Pela primeira vez, foi possível visualizar a sombra projetada pelo horizonte de eventos sobre o disco de matéria incandescente que o rodeia. A imagem, apesar de sua resolução limitada, confirmou com precisão notável as previsões teóricas da relatividade, reforçando a confiança nos modelos que descrevem o comportamento da gravidade em situações limite. Esses avanços, obtidos por meio da cooperação internacional, do uso combinado de múltiplos instrumentos e da aplicação de algoritmos sofisticados, mostram que a ciência, mesmo diante de objetos tão extremos, ainda é capaz de produzir conhecimento confiável. No entanto, é preciso reconhecer que estamos longe de compreender plenamente a estrutura interna dos buracos negros, seu papel na origem do universo e sua conexão com outras possíveis realidades. As teorias existentes são apenas aproximações, construídas a partir de fragmentos dispersos, de pistas esparsas, de analogias formais. Elas são hipóteses de trabalho, mapas provisórios de um território ainda em grande parte inexplorado. O que sabemos com certeza é que os buracos negros existem, que obedecem a certos padrões gerais e que desafiam todas as categorias com que costumamos pensar o espaço, o tempo e a matéria. Essa constatação impõe não apenas uma nova agenda de pesquisa científica, mas também uma reflexão mais ampla sobre o lugar do ser humano no cosmos. Diante de um universo onde buracos negros podem gerar novos universos,
onde as leis físicas podem variar de região para região, onde a realidade observável é apenas uma fração de uma estrutura mais ampla e talvez inacessível, é inevitável que se questione a centralidade da experiência humana, a estabilidade dos conceitos tradicionais e até mesmo a possibilidade de um conhecimento total. Ao mesmo tempo, essa descentralização não implica um niilismo epistemológico. Pelo contrário, o reconhecimento das limitações humanas é também uma forma de afirmação da razão. A ciência não pretende tudo explicar. Ela pretende explicar o que pode ser explicado, com os meios disponíveis, de forma progressiva e revisável. E é justamente essa humildade metodológica que garante sua credibilidade e sua eficácia. A ciência não é uma doutrina de certezas, mas uma prática de investigação contínua, uma atitude diante do mundo, um compromisso com a verdade possível. No caso dos buracos negros, essa prática exige persistência, criatividade e cooperação. Persistência, para enfrentar décadas de pesquisa com poucos resultados imediatos. Criatividade, para inventar novos modelos, novas formas de observação, novas linguagens. Cooperação, porque nenhum cientista, nenhuma equipe, nenhum país é capaz de resolver sozinho problemas dessa magnitude. A ciência dos buracos negros é um empreendimento coletivo, global, multigeracional. Ela é um dos melhores exemplos de como a inteligência humana, mesmo com todos os seus limites, é capaz de enfrentar o abismo e lançar luz sobre o desconhecido. Em última análise, o que está em jogo no estudo dos buracos negros não é apenas uma questão científica, mas uma questão civilizacional. O modo como escolhemos investir nosso tempo, nossos recursos e nossa atenção na investigação desses mistérios cósmicos revela o tipo de sociedade que queremos construir. Uma sociedade voltada para o consumo imediato, para a superficialidade das respostas rápidas, para o esquecimento do passado e o desprezo pelo futuro, não será capaz de sustentar uma ciência voltada para o longo prazo, para a complexidade, para o rigor. Já uma sociedade que valoriza o conhecimento como bem comum, que apoia a pesquisa básica, que compreende a importância da dúvida e do debate, será capaz de enfrentar os grandes desafios do século XXI e além. Neste ponto, a responsabilidade se estende também ao público. A disseminação do conhecimento científico não depende apenas dos cientistas, mas também da disposição das pessoas em buscar, compreender e apoiar esse conhecimento. A popularização dos temas ligados aos buracos negros, como já ocorre em livros, documentários, filmes e vídeos informativos, é uma forma de ampliar esse envolvimento, de criar uma cultura científica mais robusta e participativa. E, para isso, cada ação conta. Se você chegou até aqui, é porque valoriza o conhecimento e reconhece a importância de pensar além dos limites imediatos. Então, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que se interessem por ciência de verdade. Assim, você ajuda a formar uma rede de reflexão crítica que ultrapassa os modismos e resiste ao simplismo das soluções fáceis. Ao final dessa longa jornada conceitual, o que resta não é um conjunto de certezas, mas um panorama ampliado do que está em jogo. Buracos negros não são apenas objetos astrofísicos, são fronteiras epistemológicas, filosóficas e culturais. Eles condensam em si as tensões fundamentais do pensamento moderno, entre o finito e o infinito, entre o visível e o invisível, entre a ordem e o caos. E é justamente por isso que sua investigação continua a nos atrair, a nos desafiar e a nos transformar. Porque, em última instância, ao perguntar o que há dentro de um buraco negro, estamos perguntando algo mais profundo. O que há nos limites do saber? O que há quando todas as teorias se esgotam, quando todas as equações falham, quando toda a luz se apaga? Talvez não haja resposta definitiva. Talvez o buraco negro seja, por definição, o lugar onde a resposta cede lugar à busca. Mas é essa busca que nos define, e é nela que a ciência encontra sua razão de ser.